E a sua TPA, tá paga? Hoje a gente vai falar sobre a importância das trocas parciais de água e como fazê-las, continuando a nossa série de limpeza e manutenção dos aquários. Oi pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre a limpeza e manutenção dos aquários e a gente vai falar de uma coisa que é muito importante e fundamental para a qualidade de água, para o bem-estar dos animais, que é a troca parcial de água. Claro que com toda a tecnologia, né, o mercado da aquariofilia, do aquarismo mundial aí investe em várias técnicas para que a gente tenha menos trocas parciais. A gente ainda sabe quanto elas são fundamentais e principalmente se você não fizer o investimento de realmente fazer uso contínuo de produtos que possam diminuir a frequência delas. Eu vou até falar sobre isso, mas hoje eu vim falar do básico mesmo para quem está começando, que é fazer trocas de água. A gente chama de TPA, que é a troca parcial de água. Quando a gente retira um pouco de água, mesmo que seu aquário esteja bom, mesmo que os parâmetros estejam ok, mesmo que esteja tudo certo, a gente vai trocar água. Aí você vai perguntar, por que eu vou trocar água? A gente tem que trocar água por várias questões. A gente tem que repor alguns minerais e coisas que vêm na água e que vão sendo consumidas. Além do mais, a tendência de todo aquário é ter o pH caindo, né? O pH que é aquela concentração dos íons de hidrogênio e tudo mais, mas o que importa é que a gente fala sobre a acidez da água. A tendência dos aquários é cada vez se acidificarem mais. Isso porque a decomposição da matéria orgânica, que é os restos de alimento, algum peixe que possa vir a morrer e alguém não vê, e a gente não vê, não retirar, os peixinhos menores, né? As plantas, tudo que se decompõe dentro de um aquário passa por um processo biológico dessa transformação que vai tender a baixar o pH. Tudo que é matéria orgânica dentro do aquário em decomposição vai baixando o nosso pH. Quando a gente tem uma troca parcial de água frequente, o que a gente vai fazer? O nosso sistema vai tender a cair o pH, a gente vai usar fontes de água, normalmente a água da torneira, que é a melhor para o aquário, a gente já falou aqui no nosso canal. Ela normalmente é um pouco alcalina, então a gente vai fazer essa troca e vai manter o nosso aquário normalmente estável, porque o pH vai estar caindo, a gente vai colocar um pouquinho de água com pH um pouco mais alcalino, né, com pH um pouco mais alto, e a gente vai tender ao equilíbrio. Claro, como eu falei, a gente tem uma série de produtos que podem facilitar a nossa vida, que a gente pode usar buffers que deixem o pH estável mesmo, naturalmente, e aí nesse caso a gente até poderia fazer menos trocas, mas a ideia aqui é a troca parcial de água, ela é benéfica por outros motivos também. Então, eu acredito muito nisso, da gente fazer trocas regulares de até 30% do volume da água, e isso é o máximo que a gente deveria trocar. A gente já falou sobre sifonagem aqui nessa série de vídeos, que é quando a gente retira a água mais suja, e a importância de não tirar muita água de uma vez. E a TPA, claro, essa água que a gente vai tirar, se a gente conseguir tirar a água mais suja que tiver no nosso aquário, é o melhor dos mundos. Então, claro que esses 30% que a gente quer trocar semanalmente ou a cada 15 dias, se a gente fizer com sifonagem, tirando a sujeira mais grossa, é melhor ainda. Mas mesmo num aquário que seja bem equilibrado e que não possa ser sifonado, como um aquário plantado ou num aquário que tem areia, a gente trocar 30% da água é muito importante. E a gente tem que deixar isso numa frequência, porque uma hora a gente vai acertar essa troca. No sentido, como eu falei, de manter um pH estável, que é trocando a cada uma semana, 10 dias, 15 dias, um terço da água, uns 30%, eu vou manter o pH sempre igual. Eu vou realmente adicionar um pH mais alto num aquário que tem um pH menor. Só que como é uma diferença, é pouca água que eu vou trocar, esse pH vai subir na hora que eu trocar, não imediatamente, mas não vai ser assim prejudicial para os peixes. Isso que a gente está falando aqui, gente, o pessoal que está começando os aquários básicos, onde a gente está pensando no pH neutro. Então, eu estou falando aqui em aquários que tem pH de 6,8 a 7,2, e a gente consegue fazer essa troca até, às vezes, sem fazer os testes, sem ter que equiparar a água exatamente. Porque quando a gente está nos outros modelos de aquário, esses que a gente mantém pHs diferentes, por exemplo, eu tenho um aquário amazônico que o pH é 6,6. Aí eu vou ter uma preocupação adicional. Por quê? Porque a água da torneira é muito mais alcalina. Ela é 7,4, 7,6. Aí eu moro aqui na região do ABC, né? Aqui o nosso pH é quase 8, é super alcalino. Então, num aquário de 6,6, 6,4, 6,2, que tem gente que tem, é muita diferença. Aí, nesse caso, a água nova que eu vou pôr no aquário, eu vou ter que equiparar o pH. Porque senão eu vou fazer um strike lá de jogar uma água com pH muito alcalino, os peixes vão sentir muito. Mas aqui eu tô falando do pessoal que tá montando um aquário agora, que tá começando, a gente tá falando da faixa de pH de 6,8, um mínimo,
até 7,4 ali, é uma média ali que, o pH, como eu falei, tá caindo, então vamos estar lá com 6,8, a água da torneira 7,6, no máximo 7,8, quando eu trocar um terço, ele vai subir ali para 7, 7,2, então a gente vai voltar o pH para uma margem saudável, de uma forma branda, que os peixes não vão sentir, a maioria dos peixes que vivem nessa faixa de pH vão tolerar essa mudança. De uma forma prática, a gente vai repor os microelementos que a gente precisa, vai deixar nosso aquário saudável, não vai mexer muito com a parte biológica, a gente não vai perder muita biologia, e a gente vai fazer isso muito facilmente, porque a gente vai poder repor a própria água direto no nosso aquário. O que a gente precisa muito fazer, isso é imprescindível em qualquer tipo de aquário, para quem está começando, para quem é mais experiente, é usar anticloro. Anticloro a gente tem um monte no mercado, a gente tem os próprios para puxar algumas características como as de beta, tem esse que é com aloe vera. A aloe vera é muito, muito importante, é muito interessante porque dá bem-estar para o peixe, ele é imunoestimulante, ele vai deixar a pele, né, as escamas mais saudáveis, proteger contra parasitas, é uma coisa que dá um bem-estar para o animal. Todo o anticloro que tiver aloe vera, vocês podem considerar que é uma coisa que tem um plus, que tem um a mais, que é uma coisa muito bacana da gente usar no nosso aquário. Então, o anticloro é fundamental nessa troca. Onde a gente usa o anticloro? Só na água nova. O nosso aquário que já está lá rodando, a gente vai lá tirar um balde de água dele. Eu não preciso mais dosar o anticloro para o aquário inteiro, porque esse aquário já estava ciclando, já está funcionando, não tem cloro. Agora, a água nova que eu vou repor, eu doso lá, vou repor 20 litros. Normalmente os anticloros fazem 10 para 40, então vou repor 20 litros de água nova, vou pôr 5 ml, se for essa dose, e voltar a água já com anticloro. Isso é fundamental. Outra coisa que é super importante quando a gente faz troca parcial é pensar que a gente tem que ter um balde, tudo que a gente for usar para o nosso aquário, do aquário, não é para usar o balde da nossa mãe lá, da casa da avó, dos produtos de limpeza, então a gente tem que ter um balde próprio, balde que você quiser, um balde resistente, que a gente vai ter que jogar essa água normalmente lá no banheiro, em algum lugar, vai ter que carregar, não enche muito por experiência, para quando você tiver que carregar, não correr acidentes, não derrubar água na casa, não tropeçar no balde, não estourar o balde, esses baldes bem baratinhos que vende por aí, quebra tudo. Não enche muito se você tiver que usar um desses. E deixa um balde só para o aquário. Põe uma etiqueta lá do aquário, usa de algum produto para aquário, que aí você sabe que é do aquário. Não põe nada, nenhum produto de limpeza, porque isso é super tóxico para os peixes. A gente vai precisar do balde para tirar água. E a gente pode tirar sifonando, como eu falei, até na outra série, usando o sifão. Ou uma mangueira simples, e a gente tira lá um terço da água. 30%, gente, é fácil pra gente imaginar. A gente imagina o nosso aquário. Dá pra mostrar o aquário aqui? Aqui, ó. Esse aquário eu divido na minha cabeça aqui em 3 partes, mais ou menos. Da hora, não precisa contar o cascalho, né? Porque embora tenha um pouco de água no cascalho, a gente ignora. Então, dividir mais ou menos em 3, tira a água até um terço, é isso aí. Eu não posso tirar mais em cada troca do que isso, porque a gente mexe muito na qualidade da água. Outra coisa que a gente pode fazer após isso fui lá, tirei a água sifonando, que é o melhor dos mundos, joguei a água fora, enchi o balde de novo, coloquei o anticloro, vou voltar para o meu aquário. A gente também tem que se preocupar de não virar com muita força para não revolver todo o cascalho, levantar um monte de sujeira, fazer bagunça na decoração. Então, ou a gente direciona numa pedra, alguma coisa que já tenha no aquário, ou a gente pode pôr um prato dentro do aquário, uma lã, alguma coisa para direcionar o fluxo de água quando a gente for voltar. Tentar voltar aos poucos, né? Não jogar com muita força a água de volta, né? Para não causar transtornos. Pensar um pouco na temperatura também, agora que está muito frio, agora que está mais frio que a gente lembra disso, mas vamos pensar que o aquário está dentro de casa, tem equipamento, tem termostato, ela vai estar numa temperatura boa, que a gente controlou lá, 25, 26, 28, a água da torneira vai vir super gelada, então, ou espera a água, né, normalmente vem muito gelada, às vezes muito quente, tá? No verão também, a gente pega a água da torneira, vem fervendo, a gente nem se toca, que acabou de abrir a torneira, a água vem super quente, se joga lá no aquário, também não dá, então, ou espera um pouco, ou olha lá como que tá a água, mistura um pouco, se você tiver 2 fontes lá, para não pôr uma água com uma temperatura muito diferente. Voltei pro aquário, liguei os equipamentos, está tudo funcionando, uma coisa muito boa pra gente fazer, reposição biológica. Como eu falei, se a gente tiver uma frequência de 30, uma frequência na TPA e trocar 30%, a gente vai perder muito pouco a biologia. Mas é sempre interessante a gente usar os repositores biológicos, a gente tem os da Prodibio, né, o Biodigest, a gente tem alguns que têm outras vantagens, como a Climol, porque esse daqui também tem um antiestressante. Então, quando a gente põe peixe novo, ou quando mexeu no aquário, às vezes causa um estresse.
Isso aqui também é um anticloro e tem antiestressante junto. E a gente tem também o Proclean da JBL, que é uma dose única, também um acelerador biológico, que é sempre bom a gente repor bactérias. Isso porque a gente muda a gama de bactérias, a gente melhora a saúde dessa biologia lá no nosso sistema, nunca a gente vai estar perdendo, colocando bactéria. E após uma TPA é sempre interessante porque a gente perde um pouco. Então, se você seguiu e acompanhou esses vídeos aqui da manutenção do aquário, se você fizer as trocas parciais regulares, limpeza dos vidros, a limpeza dos filtros, e a sifonagem do aquário, a gente vai ter um aquário cristalino, com muita vida, um aquário equilibrado e com pouco trabalho, porque como eu falei, dentro de uma rotina a gente vai sempre conseguir esse bom resultado, porque aquário gosta de rotina e a gente fazendo isso vai facilitar a nossa vida e ter menos trabalho a cada troca, cada vez que a gente tiver que mexer no aquário. Bom, pessoal, então é isso. Se você ficou com dúvidas sobre TPA, sobre qualquer outra coisa aqui dessa série de vídeos ou qualquer assunto relacionado ao aquarismo, deixa aqui nos comentários. Continue seguindo as nossas redes, compartilhando os vídeos e até a próxima.